A próxima palestra é a importância dos alimentos fortificados e enriquecidos no crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente. Ele é doutor em pediatria pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em pediatria com área de atuação em nutrologia pediátrica pela Sociedade Brasileira de Pediatria, especialista em nutrição parenteral e enteral pela Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral. Ele é médico da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, editor associado da Revista Brasileira de Nutrição Clínica, editor executivo da Revista Paulista de Pediatria, coordenador da equipe multidisciplinar de terapia nutricional do Hospital Santa Catarina, coordenador médico do Centro de Educação e Desenvolvimento Profissional do Hospital Santa Catarina aqui em São Paulo. Ele ainda arruma tempo para vir dar aula e para dormir, tá, gente? Tudo isso. Pedir uma salva de palmas para o Dr. Mário Cícero Falcão. Bem, muito obrigado. É um prazer ver um sábado de manhã uma casa cheia, mas o assunto realmente é apaixonante, né? Porque com o andar que vai a nossa pediatria, nós tivemos uma palestra no Instituto da Criança na quarta-feira, pelo professor Martins da Unicamp, e o futuro da pediatria que ele fala, eu discordo um pouco, porque eu vejo o futuro da pediatria só criança obesa na minha frente. Então eu tenho que lutar contra isso, né? Mas ao mesmo tempo, eu tenho que nutrir essa criança, que é uma coisa muito importante. Já se comentou muito aqui de nutrir de maneira adequada. E eu pergunto para vocês, as crianças comem bem? Hoje, não comem bem. Por quê? Porque os adultos também não comem bem. E a gente sabe que a alimentação é algo da casa da gente, né? Toda essa cultura alimentar é da nossa casa. Eu como pão com azeite no café da manhã, porque meu pai comia pão com azeite. Nunca nós comemos manteiga na minha casa, quando era no tempo da manteiga, e nem entra uma margarina. Meus filhos também comem pão com azeite no café da manhã. Isso é muito cultural. Felizmente, esse foi um hábito bom que eu adquiri, mas eu adquiri vários ruins. Por exemplo, de gostar de torresmo. Porque eu comia. Então isso é uma verdade. Então, uma das coisas importantes que a gente tem para auxiliar nessa introdução que eu falei é o que nós temos hoje em relação a alimentos fortificados e enriquecidos, principalmente para a gente pensar na neuronutrição. Porque não adianta nada eu pensar no corpo se eu não penso na mente. Hipócrates já dizia isso, eu tenho que trabalhar tudo junto. Então, voltando ao conceito antigo, né, da fome oculta, né, o professor Nóbrega falava muito disso, né, mas é extremamente atual o conceito, porque é uma deficiência não explícita de um ou mais nutrientes, nem sempre com sinais e sintomas. No mundo, 1 em cada 4 habitantes tem alguma deficiência de algum nutriente. E maior prevalência em países em desenvolvimento como é o Brasil. Uma das alternativas é a fortificação. Tanto que a FAO, que é o braço da nutrição da Organização Mundial da Saúde, ela se posiciona favoravelmente, ela reconhece que a fortificação é uma alternativa tecnológica válida para reverter essa fome oculta. Qual é o maior case de sucesso? Ácido fólico. O ácido fólico na farinha de trigo, em algumas regiões do mundo, reduziu em até 90% as alterações que decorrem do não fechamento da linha média do cérebro, a encefalocele, meningocele e assim por diante. Então, isto é um case de sucesso. Que não é panaceia, não é colocar tudo lá e achou que fortificou, né? Não é centrum de A a Z, não é isso que é para fazer. É você saber aquele grupo específico tem determinada carência, então vamos estudar para tentar diminuir isto. Agora, tudo isso aqui só
adianta se caminhar junto com a educação nutricional, senão não adianta. Então, quais são os critérios da FAO para a fortificação? A ingestão do nutriente está abaixo do desejado para um número significativo de pessoas. O alimento utilizado como veículo para fornecer o nutriente é consumido em quantidades significativas na dieta da população-alvo. Não adianta se criar, né, um biscoito YG, que ninguém conhece o que é, enriquecido com um outro nutriente que ninguém sabe o que é. Tem que ser consumido em quantidade significativa. Por isso que eu chamo de novo o exemplo da farinha de trigo, que teve o sucesso esperado, porque é um alimento amplamente consumido. A adição desse nutriente não pode causar desequilíbrio, nem malefício, né, e nem alterar a biodisponibilidade dos outros nutrientes. E vários não têm estudo com todas essas quantidades específicas, né? E bem conhecido que metais se competem para ser absorvidos, minerais se competem para ser absorvidos. Então, é muito importante a gente lembrar disso. E o nutriente tem que estar estável pelo tempo de validade daquele alimento, daquela bebida, o que seja, né? O nutriente tem que estar biologicamente disponível no alimento, senão não adianta nada, não vou absorver, então não vai adiantar nada. E, né, precisa ter garantia razoável que não vai haver nenhum grau de toxicidade, de efeito colateral numa ingestão excessiva. Então isso é muito importante, né? Bem, então, fortificação com vitaminas, já bastante conhecida, a vitamina C, uma das, vitamina D, a outra que está sendo muito estudada, a fortificação, né? E todos os minerais, todos os metais, tudo isso. E, né, já o documento da Abram, agora de 2015, coloca também a fortificação de alimentos com ácidos graxos da família ômega 3, ácido graxo poliinsaturado da família ômega 3 e especificamente o DHA. Que também eu estudo DHA há quase 17 anos e suplemento também todo esse período. Eu sou a cobaia de mim mesmo, né? E fico muito chateado quando eu ligo a TV e vejo lá uma bela senhora fazendo a propaganda do ômega 3 que serve para tudo. Sem falar em quantidade, sem falar em excesso, sem falar em nada disso. Então, isto é muito perigoso. Na realidade, em toda esta cadeia, né, nós temos dois compostos que são biologicamente ativos, que é o EPA e o DHA. O resto não é biologicamente ativo, mas tem efeito colateral em excesso, né? O DHA atua no crescimento do cérebro, o DHA atua na maturação do cérebro e no metabolismo do cérebro. Isso que a gente fala que o DHA tem importância em todas as fases da vida, desde a vida fetal. Eu dividi em 3, mais ou menos iguais de propósito, porque todos esses fatores têm o mesmo peso. Mentira que pais inteligentes terão filhos inteligentes. Não necessariamente, porque isso aqui é só 1/3. Depende aqui da estimulação. Isso a mãe esqueceu como faz, ela desaprendeu como faz isso com o filho, ela pega o iPad, põe a galinha pintadinha e acha que está estimulando o filho. Não está fazendo nada, estímulo é bilateral. É brincar de uma forma lúdica com o seu filho. Isso é um estímulo. E a nutrição, onde hoje a gente chama este espaço da neuronutrição. E chamo a atenção para vocês que até 6 anos de idade o cérebro cresceu 85%. Chamo a atenção, então, para a importância do DHA nesse crescimento do cérebro. Obviamente, todos esses nutrientes presentes no leite materno, com algumas restrições para o DHA, como a gente vai mostrar, inclusive, um estudo brasileiro. Então, se a gente resumir esse grande diagrama aqui a gente fala tudo do DHA. Ele vai atuar no sistema nervoso, como no desenvolvimento cerebral, e aí eu chamo a atenção para o visual, que a célula da retina vem lá
da vida embrionária do sistema nervoso, depois dando todo o benefício cognitivo na criança e para nós adultos dando a neuroproteção. Atua na imunidade e na proteção cardiovascular, como proteção, por exemplo, para câncer coloretal, em outros locais do intestino e principalmente vários estudos mostrando a melhora da efetividade da quimioterapia com a suplementação de DHA em câncer de estômago, de fígado, de intestino, de mama, de ovário e assim por diante. Mas, da onde vem o DHA? Vem do peixe? Não. Vem da alga. Esta alga é uma microalga, né, presente em águas frias. A gente não vê, é uma alga microscópica. Ah, então se eu comer alga aí, esses compostos que tem alga, vai ter DHA? Não. É uma alga específica, Schizochitrin, que vive em águas frias. E o peixe, que vive nessa água, come a alga e deposita o DHA no seu organismo. E nós comemos o peixe e retiramos o DHA. Essa gordura, que é uma molécula grande, ela não é quebrada na luz intestinal. É feita uma micela em volta dessa molécula e nós absorvemos essa molécula inteira, sem hidrolisar, para ela poder ser ativa no nosso organismo. Então vocês veem, se eu tivesse uma digestão com quebra da molécula, ela não seria bioativa nesse momento. Fazendo uma dieta com peixes de água fria, os outros peixes têm, mas em quantidades bem menores, ou então com um suplemento, em forma de cápsula, também consigo. E com alimentos enriquecidos. Então, já devidamente documentado por FAO, tudo isso, e agora pela Abramo aqui no Brasil, tudo isso já bem documentado. Então, mais ou menos, é este raciocínio. Então, se a gente for na literatura buscar ações do DHA, algumas com mais evidência, outras com menos, nós temos no tempo de gestação, diminuindo o risco de prematuridade, então a importância da suplementação durante a gestação, no crescimento fetal, no desenvolvimento do cérebro fetal, a acuidade visual, este com evidência 1A, quer dizer, o máximo de evidência, então a gente tem da acuidade visual, função cognitiva, comportamento, doença cardiovascular, principalmente porque atua no metabolismo lipídico e na pressão arterial, ou seja, atua no endotélio, né, do nosso organismo, câncer coloretal, déficit cognitivo senil, doença de Alzheimer. Ele cruzou a nota da matemática mundial de Olimpíada e a ingestão e quanto tem de DHA no leite das mães dos locais onde tinham as notas. E olha que interessante, muito DHA, China, Hong Kong, Japão, Coreia e Taiwan. E não é por acaso que são as maiores notas de Olimpíada de Matemática. Né? Como eu falei, não tem um rigor científico, mas é uma observação bastante interessante. E por acaso, o Brasil está aqui embaixo. O Brasil tem pouco, a nota na Olimpíada Mundial é muito baixa e a quantidade de DHA no leite das mães brasileiras é muito baixa também. Porque, primeiro eu queria mostrar esse estudo que é a suplementação durante a gestação. E foi analisado com 5 anos e meio essas crianças. Grupo 1, óleo de peixe, com 500 mg de DHA, mais 150 de EPA. Grupo 2, óleo de peixe, que é o mesmo, esse aqui, mais 400 microgramas de ácido fólico. Grupo 3, só ácido fólico, grupo 4, placebo. E foi dosado lá os ácidos graxos, na membrana dos eritrócitos, tudo, mas o que importa é isso, essa avaliação, uma avaliação neurológica bastante sofisticada, feita com 5 anos e meio de idade dessas crianças. Né? E o grupo que recebeu DHA tinha um melhor desempenho cognitivo. Isso, eu queria aqui ficar o dia inteiro falando desses estudos, porque esses estudos eles mostram que em qualquer tempo que você
comece a suplementar o DHA, algum ganho você vai ter. Já tem, antes tinha estudo mostrando que a suplementação prevenia a doença de Alzheimer. Agora já tem estudo mostrando que em pacientes com Alzheimer no início, com doses altas de DHA, você retarda a evolução da doença. Então, mostrando algum ganho em todas as faixas etárias. Esse é o estudo brasileiro do leite materno, que infelizmente é um horror. Esse estudo foi feito em Ribeirão Preto, mães saudáveis, filhos saudáveis, aleitamento materno exclusivo. Né? E agora, 2013, o estudo. E foi dosado DHA no leite das mães que estavam amamentando seus filhos. 0,09%. Bem, isso é muito, é pouco, não sei mais, você não falou nada disso, agora eu vou falar. Existe um estudo mundial que foi dosado leite materno, DHA no leite materno. A média mundial é 0,3% do total de líquidos. Esse grupo de Ribeirão Preto, 0,09%. Portanto, esse teor é um dos menores já verificados no mundo, comparável com a África. Porque ali é fome. Ali realmente não tem nada. Não é que não tem DHA, lá não tem nada de alimento. Então, vocês veem que uma população eutrófica, de baixa renda, mas não paupérrima, a ingestão de peixe é real na população brasileira? Não é, gente. Ah, mas tudo bem. Essas mães vivem em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Sim, não pus aqui para não ficar tão longa a aula, mas tem um estudo de 2009, no Rio de Janeiro, mostrando dados semelhantes. Teoricamente, a população do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, ingeriria peixe e também não ingere. Foram quase 500 crianças participando, né? E esse estudo é muito interessante, por quê? Porque ele pegou escolares e suplementou com DHA. E o resultado é muito interessante. As crianças que estavam bem na escola, o DHA não fez nada. Agora, as crianças que estavam mal na escola, melhoraram a habilidade de ler e melhoraram a memória. Isso aconteceu na minha casa com a minha filha. Estava com um rendimento escolar mal, razoável, não? Suplementação de DHA, e ela teve um melhor rendimento escolar, principalmente aqui em memória. A gente sabe que as duas cadeias, ômega 3 e ômega 6, elas têm que andar em equilíbrio. A cadeia ômega 3 é a cadeia anti-inflamatória, que é a cadeia do DHA. A cadeia ômega 6, que é do ácido araquidônico, é a cadeia pró-inflamatória. Tanto que nós usamos bastante esse termo. Você está com a cascata inflamatória exagerada do ácido araquidônico. Isso eu tenho em câncer, isso eu tenho em obesidade, isso eu tenho em hipertensão, em várias doenças crônico-degenerativas. Então, infelizmente, assim é a população brasileira. Por quê? Porque come excesso desse lado e não come nada desse lado. O ideal é que isso aqui fique um pouco para cima. Ou equilibrado assim, ou um pouquinho para cima. Isso que é o ideal do nosso organismo. O grupo que suplementou DHA, com diferença significativa, né, teve muito menos infecções de sibilância, asma, dermatite atópica, por exemplo. E muito menos infecções de vias aéreas respiratórias. Tudo com significância. Então vejam, no primeiro ano de vida e o que aconteceu nos 3 primeiros anos em relação à doença respiratória. Então teve um impacto positivo a suplementação de DHA. Então, menos episódios de febre, menos duração das infecções e menos porcentagem de crianças recebendo antibiótico. O grupo que recebeu